Eu sou o Padre Diego Bettoni do movimento Um Só Coração. Estamos de coração a coração para refletir o Diário de Santa Faustina, a misericórdia divina na minha alma. Hoje vamos meditar o número 91. Começo a ler. Ó meu Jesus, vós mesmo sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vos sou fiel e porque me atenho firmemente às vossas exigências. Vós sois a minha força, fortalecei-me para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. Por mim mesma nada posso, mas se vós me fortaleceis, nada significam todas as dificuldades. Ó Senhor, bem vejo que a minha vida, desde o primeiro momento em que a minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, é uma contínua luta e cada vez mais encarniçada. Todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta durante o dia todo. E a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei. E assim acontece. Tenho medo do dia em que não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim aquele que mora em mim, a Eucaristia. Meu Jesus, quão grandes são as incompreensões. Algumas vezes, se não fosse a Eucaristia, não teria coragem de ir adiante por esse caminho que me indicastes. Santa Faustina, rogai por nós. Rogai por nós. Se não fosse a Eucaristia, não teria coragem de ir adiante por esse caminho que me indicastes. Um povoado lá da França tinha um jovem que morava com a sua mãe, mas um dia saiu caminhando e foi embora daquele povoado. Inclusive não se despediu de sua mãe. E virou aquelas pessoas que não têm lugar, que vão de um lado para o outro. A sua mãe não teve mais notícias do seu filho. E aquele jovem, com o passar do tempo, com uma barba enorme, com o corpo desfigurado, um mendigo, ele, depois de muitos anos, voltou para esse povoado. E ele passava nas casas pedindo algo para comer, e as pessoas davam um pedaço de pão, um pouco de comida. E ele passou também pela casa dele. E a mãe não sabia que era o filho dela. Já tinha passado anos e não reconheceu. Mas a mãe dele era uma pessoa boa, Então, sempre dava para ele alguma coisa. Depois de um tempo, aquele homem falou para sua mãe, mas a sua mãe não sabia que ele era o filho, e disse: olha, eu posso dormir embaixo da escada de noite, que faz muito frio no inverno. E aquela mulher, que não sabia que ele era o seu filho, já tinha mudado bastante, permitiu, era uma pessoa boa, permitiu, sim, pode dormir embaixo da escada. E assim passaram os dias, as estações, até que, numa noite, ele veio a falecer embaixo da escada. Pela manhã, aquela mulher chegou lá, percebeu que aquela pessoa que ela não sabia que era o filho tinha falecido durante a noite. E ela, que era uma pessoa boa,
foi avisar, né? Fez todo o procedimento, mas já que era uma pessoa boa, junto com as vizinhas, preparou o corpo para o funeral. E contam as vizinhas que, quando foram lavar o corpo para o funeral, enquanto essa mãe estava preparando, reconheceu, sabe, aquelas manchinhas de nascimento que só a mãe reconhece, e naquele momento se deu conta que era o seu filho. E contam as vizinhas que aquela mãe, a única coisa que falava, inclusive gritava, era essa frase: "Ah, se eu soubesse! Ah, se eu soubesse!" E repetia muitas vezes: "Ah, se eu soubesse!" Claro que aquela mulher era boa, era uma pessoa de bom coração, sempre dava alimentos para ele, deixou dormir embaixo da escada, ajudava ele. Mas se soubesse que era o seu filho, e por isso que ela gritava: "Ah, se eu soubesse!", teria sido diferente. Por que eu conto essa história? Porque essa frase, sem dúvida, iremos gritar, repetir, quando chegarmos no céu, diante de Jesus. "Ah, se eu soubesse! Ah, se eu soubesse! Eu até fui uma pessoa boa, eu ia na missa no domingo, mas se eu soubesse realmente que a Eucaristia é Jesus, eu teria ido comungar todos os dias. Ah, se eu soubesse!" Nós vamos começar a falar: olha, Jesus, se eu soubesse que realmente a Eucaristia é você, seria tudo diferente. Como viver sem Eucaristia? Seria impossível. Seria um grande sofrimento. Ah, se eu soubesse, essa frase que nós vamos repetir quando chegar diante de Jesus. E Santa Faustina sabia muito bem o que era a Eucaristia. Se não fosse a Eucaristia, dizia ela, não teria coragem de ir adiante. Olha o que ela diz: "A Santa Comunhão é a garantia de que vencerei." Imaginem, Santa Faustina, ela tinha a visão de Jesus. Jesus se apresentou, não uma vez, várias vezes para ela. E vocês podem ler o diário de Santa Faustina, o diário dela, o amor que ela tinha pela Eucaristia, porque é o mesmo Jesus. E mesmo vendo Jesus, ela não deixava de ir na Eucaristia, o alimento espiritual, não deixava de ir nas adorações. Ela sim sabia, Santa Faustina, quando chegou no céu, não precisou gritar: "Ah, se soubesse!" Ela sabia muito bem. Ela sabia muito bem. Como o padre Tronca dizia que se ele estivesse celebrando a missa, na Eucaristia, o modo dele falar, e aparecesse Jesus, ele ia dizer assim: será que realmente é Jesus que está aparecendo para mim? Porque a Eucaristia, ele não tem dúvida que é Jesus. Ele disse: a visão até eu poderia ter dúvida. A Eucaristia não tem como. A Eucaristia é Jesus. É Jesus. É essencial a Eucaristia. Porque é Jesus Cristo. Uma pessoa que se dá conta e ama Jesus Cristo e sabe o que é a Eucaristia, ela não consegue comungar uma vez por semana só. Não consegue. Não consegue. Porque ela sabe muito bem o que é a Eucaristia, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. E aqui, Santa Faustina sabe muito bem. A Sagrada Comunhão é o que dá forças para ela, para superar. Olha o que ela diz no início do 91. Ó meu Jesus, vós mesmo sabeis quantas perseguições estou sofrendo. As dificuldades dela. Um dia, eu me lembro, na Praça São Pedro, com o Papa Bento, ele disse, a vida do cristão não é fácil, mas vocês não foram chamados para a comodidade.
É assim. A vida do cristão, do verdadeiro cristão, que quer viver de acordo com o Evangelho, não é fácil. Olha a nossa sociedade. Todo mundo aplaudindo o pecado, todo mundo puxando para trás. Não é fácil. Necessitamos desse alimento espiritual que dá coragem. E também necessitamos, olha o que ela diz, todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta durante o dia todo. A meditação. Você faz meditação? Faz parte da tradição católica? Olha só, no catecismo da Igreja Católica, leiam a partir do número 2705, que fala sobre a meditação e depois vai falar sobre a oração mental. E diz aqui, tem muitos métodos de meditação. Muitos santos, doutores da igreja, ensinaram modos de meditar. Mas olha só aquilo que nos diz no número 2707. Olha só, um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Aquele que não tem raiz, aquele que caiu do lado da estrada, aquele que caiu nos espinhos. É importante meditar. Leiam a vida dos santos. Leiam a vida dos santos, porque eles demonstram aquilo que dá certo. Não precisa inventar a roda já foi inventada. Pode pegar Padre Pio, Santa Faustina, Eucaristia, receber a Eucaristia todos os dias, adoração, o terço, o jejum, a leitura espiritual, a meditação, todos eles, a confissão frequente. Isso é maturidade cristã. Isso é maturidade espiritual. Se não tem isso aí, é fantasia. Claro que pode ter outras formas de oração. Claro. Mas não podemos deixar o básico e saber meditar, saber ter um tempo para dialogar com Deus. Essa meditação discursiva afetiva, essa meditação contemplativa, que você lê uma passagem do Evangelho e se coloca lá no meio dessa passagem e começa a contemplar e o Espírito Santo vai lhe guiando. Você sabe fazer meditação? Sabe meditar conforme a tradição católica? Sabe dos santos padres? Como é importante. E olha só, vou ler o que está aqui no diário. Todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta durante o dia todo. E a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei. A meditação você pode fazer durante todo o dia. Mas, conforme a tradição, se aconselha a fazer pela manhã, antes de começar o dia, para justamente preparar-se, estar com Deus. No Evangelho diz como Jesus ia, subia ao monte, cedo para rezar, para conversar com o seu Pai. Como é importante a meditação e a Santa Comunhão. Claro que a comunhão é Jesus Cristo, é o centro de tudo. Mas como é importante, e nesse número, nesse parágrafo 91, nos fala, se queremos realmente ser fortes, conseguir ser realmente católicos, que realmente estamos seguindo Jesus Cristo, que podemos lutar contra as adversidades desse mundo e do demônio. Meditação e a Santa Eucaristia. Que Santa Faustina nos mostre a importância da meditação e da Eucaristia. Eu aconselho você a ler os números a partir, no Catecismo da Igreja Católica, a partir do 2705. Leiam, que fala sobre oração.
Vamos conhecer e vamos praticar, porque se fala muito de oração, mas se reza pouco. Então não adianta conhecer muitos métodos e não praticar. E sabe como se reza? Colocando no gerúndio, rezando. Como se pratica a oração? Rezando. Realmente devemos rezar e deixa que o Espírito Santo conduza. Vamos fazer a nossa parte, que o Espírito Santo vai nos conduzir a esse diálogo de coração a coração com Deus. Bênção com a relíquia de Santa Faustina. Vamos pedir a Santa Faustina que diga a Jesus o quanto o amamos e quanto queremos amá-lo na Eucaristia. Que Santa Faustina nos ajude a perceber o amor que Deus tem por nós na Eucaristia. E que possamos perceber esse amor. E percebendo e conhecendo esse amor, não tem como deixá-lo de amar e buscar este amor no alimento espiritual da Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.